Olá, essa é a parte 3 da aula sobre adição e substituição nucleofílica acílica. Na verdade, essa aula é um pouquinho diferente das outras duas. Ela, como eu falei, essas aulas, parte 1, 2 e 3, estão no capítulo 6, 10, 11 e 23 do Kleiden. Essa aula é um pouquinho diferente porque eu vou falar como transformar um grupo funcional em outro, fazer reações de óxido-redução. Primeiro eu vou falar da importância, depois eu vou falar como se faz reações de redução e depois de oxidação. O controle da seletividade é fundamental em síntese orgânica. Você quer fazer uma reação, tem vários grupos numa molécula, você quer que um grupo reage e outro grupo não. Por isso você tem que saber da reatividade, por isso que a gente está falando da reatividade de aldeídos, cetonas e compostos carboxílicos nessa parte da disciplina, né? Por exemplo, a gente não falou disso ainda, mas vamos falar de substituição eletrofílica. Você tem uma amida desse tipo, essa anilida aqui, e você quer que substituir na posição orto, meto, para, né? Se você fizer essa reação aqui de substituição eletrofílica com bromo, a temperatura ambiente, o produto majoritário é na posição para. Nós vamos ver já já, dentro em breve, por que isso acontece. Na adição direta, que é um 2, ou adição indireta, que é um 4, dependendo do nucleófilo, vai vir a adição 2, dependendo, vai adição 4. Nós vamos falar disso também dentro em breve. Então, a regioseletividade aqui depende do reagente que você usa. Então, é mais ou menos disso que nós vamos falar nessa parte desse capítulo aqui da disciplina. Por exemplo, se a gente pegar essa para-hidroxianilina ou para-aminofenol e a gente reage com excesso de anidrido acético, 100 graus sobre refluxo, a gente faz o ataque nucleofílico, aqui tanto do grupo amino quanto da hidroxila no anidrido acético, e a gente acetila esses dois grupos, tanto o grupo amino quanto a hidroxila, né? Se você faz na proporção de 1 para 1, né? Quer dizer, 1 de anidrido acético para 1 desse composto, somente o nucleófilo mais reativo é que vai reagir. Dentre os dois, entre o grupo amino e o grupo hidróxido, o grupo amino é o nucleófilo melhor porque ele é uma base mais forte. Então, se fizer a reação 1 para 1, presença de piridina como aceptor de próton, esse grupo amino faz o ataque aqui na carboxilato do anidrido acético e você produz o paracetamol, que é um fármaco aqui muito usado, né? Já se tiver o produto diacetilado e você fizer hidrólise, somente o mais fácil de ser hidrolisado, que é o éster, vai ser hidrolisado. A amida, que é mais difícil de ser hidrolisada, não vai hidrolisar. Então você pode fazer esse paracetamol de dois jeitos, ou colocando excesso, acetilando os dois e depois hidrolisando e dando a paracetamol, ou fazendo a reação 1 para 1, dando direto paracetamol, né? Então, mostrando a seletividade aqui do ataque nucleofílico a carboxilato. A cetona é um eletrófilo melhor do que um éster, como a gente já viu, né? Então, se fizer uma substituição nucleofílica, uma adição nucleofílica aqui com organolítio, você vai ter duas possibilidades de ataque nucleofílico, ou na carbonila da cetona ou no carboxilato do éster. E a cetona é preferencial porque ela é mais eletrofílica quando você usa o mesmo nucleófilo. Então você vai ter nessa reação só reação para 1, obviamente, você só vai ter a formação do produto atacando a carbonila da cetona. Isso aqui é a ordem relativa de compostos carbonílicos e carboxílicos para vocês verem, né? Então, aldeídos é muito mais reativo do que cetonas, que é muito mais reativo do que éster, mais reativo do que amida e mais reativo do que carboxilato, que é o menos reativo de todos eles. Nós já falamos das reações de compostos carbonílicos com boro e hidreto, só que eu não falei ainda com hidro de lítio e alumínio.
Esses dois compostos são usados para fazer reações de redução de carbonila. Você transforma carbonila de aldeídos e cetonas a álcoois. O aldeído vai para álcool primário, a cetona vai para álcool secundário. Então é um jeito de transformar cetona ou aldeído em álcoois correspondentes, tá? A gente já viu o mecanismo, é um ataque nucleofílico do HOMO da ligação boro-hidreto ao carbono aqui, você forma uma nova ligação carbono-hidrogênio, a carga negativa vem para cá, e aí o etanol, que é a fonte de próton, protônio, você tem o produto da reação. Né? Lembre-se que esse produto aqui ainda é passível de transferir hidreto. Então, porção estequiometria 3:1. Já se a gente quiser reduzir ésteres e amidas, elas não reagem com boro-hidreto, ok? Não dá para reagir boro-hidreto com éster e amida, não vai acontecer reação. Se você quiser reduzir um éster a um álcool ou uma amida a um álcool, você vai ter que usar hidreto de lítio e alumínio, tá? Então aqui, falar de cada uma das reações, éster indo para álcool, amida indo para amina, né? Como que se dá essa reação? Mais ou menos igual ao boro-hidreto, só que agora é a reação desse homo, dessa ligação sigma aqui, alumínio e hidreto, faz o ataque nucleofílico, forma uma carga negativa, o lítio aqui do hidreto de lítio e alumínio estabiliza o ânion formado, né? Só que a temperaturas ambientes e ligeiramente elevadas, esse complexo tetraedral colapsa, tá? Então ele colapsa, né, saindo o grupo de menor basicidade, que no caso aqui é o etóxido, não vai sair nem o carbânio nem o hidreto, e você produz um aldeído. Veja que você saiu de um éster e produziu um aldeído. O aldeído é mais reativo ainda do que o produto original. Então, o hidreto de lítio alumínio vai reduzir agora o aldeído, em preferência em detrimento do éster. Quando tiver aldeído, vai reagir o aldeído primeiro. Você forma um novo complexo, um novo intermediário tetraedral, estabilizado pelo lítio, que faz um ataque nucleofílico no alumínio, forma esse complexo aqui que é estável, e quando você faz a supressão aqui, quando você faz o workup da reação, você produz um álcool, é assim que se forma o álcool. Reação para produzir amina a partir de amida é parecido, veja, só que a gente forma esse intermediário, colapsa o intermediário tetraedral, sai o amideto, que rouba um próton ali de alguém no meio, e aí o hidreto de lítio alumínio reduz a imina correspondente até a amina, ok? Então, em dois casos, éster ou amida, éster produz álcool, amida produz amina. O jeito de você transformar um composto no outro. E se a gente quisesse parar no aldeído? Tem jeito de parar no aldeído? Tem. Dá para transformar éster ou amidas nos aldeídos correspondentes, tá? Mas para isso a gente vai ter que usar um hidreto de lítio alumínio diferente, o DIBAL, que é o hidreto de diisobutilalumínio, que é esse reagente aqui. Ele é um tipo de hidreto de alumínio, só que ele tem esses dois grupos altamente volumosos aqui. Por que isso é importante? Se a gente faz a mesma reação que acabei de falar do éster com hidreto de alumínio, a gente faz com DIBAL em hexano a menos 70 graus, isso é importante, a gente transfere primeiro o hidreto, né, e a gente forma um intermediário tetraedral, esse aqui parecido com aquele que a gente viu antes, viu? Esse aqui. Só que no caso desse hidreto de lítio alumínio, né, ou desse aqui de preferência, né, que tem o alumínio envolvido, esse hidreto de lítio alumínio aqui, que é intermediário, ele é estável a menos 70 graus, ele não colapsa, tá? Então ele permanece desse jeito até que a segunda etapa se adiciona um ácido e aí ele colapsa sim e dá aldeído. Então não chega a ter o colapso aqui do intermediário tetraedral como no outro caso, sai esse grupo, forma o aldeído e depois o hidreto de alumínio reage. Fazer 1:1 vai parar a reação aqui, nessa etapa aqui do jeito que vocês estão vendo, até colocar o ácido e a gente produz o aldeído e não o álcool, no caso do éster. No caso da amida,
Se a gente não vai produzir também amina, a gente vai parar no aldeído correspondente. Então, é um jeito de transformar ésteres e amidas nos aldeídos correspondentes. É um bom jeito de fazer aldeído. Essa é uma tabela do Claydon mostrando os vários reagentes. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu só falei desses dois para vocês aqui, desse daqui, né? Hidreto de lítio e alumínio e do boro-hidreto. Veja se você usar boro-hidreto de lítio em vez de boro-hidreto de sódio, boro-hidreto de lítio consegue reduzir éster, tá? O boro-hidreto de sódio não reduz éster, né? Ele reduz muito ruim, ele para aqui na acetona. Mas dá para usar borana e esse cianoboro-hidreto de sódio, que também é um outro composto que pode ser usado, tá? Então esses daqui são os mais importantes, hidreto de lítio, alumínio e boro-hidreto. Ok, tem vários, tá? É bom que vocês saibam também essa reação com o Diebel, que é importante para os exemplos que a gente vai dar. Então, essa tabela aí mostra a versatilidade de usar esses hidretos de boro e de alumínio para fazer redução. Reduções também podem ser feitas por hidrogenação catalítica, só que aqui não tem muito, depende do catalisador, depende da pressão de hidrogênio, depende da pressão, temperatura que foi usada, tá? Então, geralmente o que acontece é a gente tem o catalisador, esse catalisador absorve hidrogênio e forma hidreto, né? Quebra a ligação HH, fica com esses hidretos na superfície do catalisador. E aí vem geralmente a gente exemplifica com dupla, né? Vem a dupla por cima e ela entre os dois hidrogênios sim, né? No mesmo lado da dupla. Então aqui vocês estão vendo um exemplo, a hidrogenação catalítica desse aldeído com a dupla, só a dupla é reduzida, a carbonila não é reduzida. Tem jeito de reduzir a carbonila? Tem, a gente vai falar já já, tá? Você pode reduzir com boro-hidreto, com outros reagentes, mas geralmente essas hidrogenações catalíticas são muito boas para reduzir duplas, tá? Então, veja, dá para reduzir um monte de compostos aqui. Isso aqui vai depender como eu disse, da temperatura, da pressão de hidrogênio e outros fatores, mas dá para reduzir tudo isso aí. Geralmente a gente reduz duplas, é isso que eu quero que vocês vejam. Então, tá, aqui tem vários catalisadores, paládio sobre carvão, platina em meio ácido também pode ser usado. Veja que a gente produz a adição sim e a adição trans, um pouco de adição trans, tá? Geralmente duplas são reduzidas, então você tem esse composto aqui, que você tem um álcool aqui, você tem uma acetona e tem uma dupla, é só a dupla que é reduzida. Veja, dá para reduzir até as duplas de benzeno, né? Se usar catalisador de níquel 50 graus sem ATM de hidrogênio, de pressão, que é pressão bem elevada, você consegue, dá para reduzir a dupla de benzeno, tá? Aqui dois exemplos, aqui com dióxido de platina e aqui com níquel. Então, dependendo do catalisador, dá para reduzir dupla facilmente. Tem outros jeitos mais sofisticados, o Claydon adora dar exemplos, né? Por exemplo, você pegar esse composto aqui, que é um alfa-beta insaturado, você tem uma carbonila e uma dupla que pode ser reduzida, o boro-hidreto vai reduzir primeiro a dupla e depois ele reduz a carbonila. Então, se tem esse composto, ele reduz os dois. Se usar boro-hidreto na presença de sério 3, o que acontece é que a gente só reduz a carbonila. Um exemplo sofisticado do que pode acontecer, né? Tem outros catalisadores, catalisador Lindlar, né? Paládio, carbonato de acetato de chumbo, né? A gente dá para reduzir aos senos correspondentes, né? Ele não reduz o alceno, então um bom jeito de sair de alcino e reduzir fazendo alceno. Aqui um bom jeito de você ver se reduziu é se colocou hidrogênio na molécula, reduziu. Se tirou hidrogênio, oxidou. Se colocou oxigênio na molécula, oxidou. Ok? Então só vê o reagente e o produto que aconteceu. Colocou hidrogênio, tirou hidrogênio, colocou oxigênio. Um jeito fácil de ver. Duas reações importantes que a gente vai falar quando falar de substituição eletrofílica aromática, é a redução de Wolff-Kishner
E a redução de Clemmensen. A redução de Wolff-Kishner é feita com hidrazina, que é esse composto aqui, em meio fortemente alcalino. O mecanismo só para vocês verem como acontece, um ataque nucleofílico na carbonila da cetona aqui, geralmente é uma acetona que se reduz, esse R geralmente tem um benzeno ligado, então tem um ataque nucleofílico, são várias etapas aqui, você forma essa hidrazona, né? E aí, como é meio fortemente alcalino, ele tira esse próton, forma esse nitrogênio com carga negativa, né? Tem um aqui é protonado, aqui nesse carbono, forma esse novo composto, perde mais ou menos um próton, dá esse nitrogênio ligado ao nitrogênio com carga negativa, e aí você perde nitrogênio e dá o produto da reação, tá? Na verdade, na redução de Wolff-Kishner, o que acontece é que tira a carbonila aqui e coloca hidrogênio no local, tá? Você não é igual, por exemplo, uma redução com boro hidreto ou hidreto de lítio alumínio que você ficaria com álcool, tá? E usando a redução de Wolff-Kishner, hidrazina meio altamente alcalino, você transforma uma acetona no alcano correspondente, tá? Em alguns casos, o meio básico não pode ser usado. Então, dá para fazer o mesmo tipo de reação, mesmo produto, sai de uma acetona, chega num alcano, usando zinco amalgamado com mercúrio e HCl. Nessas condições, você deve produzir hidrogênio na superfície da amálgama de zinco com mercúrio e o hidrogênio catalítico ali reduz a carbonila ao cano correspondente. Nós vamos ver essa reação, vamos falar dela um pouquinho mais para frente. Substituição eletrofílica, mas lembre-se que eu falei aqui. E é bom que vocês saibam, pode cair algum exercício aí para vocês. Redução de Birch, eu estou falando, é um pouquinho mais complexo aqui a reação, mas basicamente você dissolve lítio metálico ou potássio metálico em amônia líquida, tá? E na presença de um álcool em éter. O álcool aqui é o doador de hidrogênio, doador de próton também. Então aqui o que acontece é uma reação de transferência de elétron, não vou entrar em detalhes, mas a gente reduz benzeno, por exemplo, a esse dieno. É um jeito de fazer esses dienos aqui. A reação transfere um elétron, forma um par de um ânion radical. Esse ânion radical transfere um próton do etanol. Você tem um radical e tem uma transferência de um radical hidrogênio e forma o produto. Tá? Pode também ter uma outra possibilidade, em vez de transferir hidrogênio, transferir mais um elétron, forma um ânion, né? Você transferir aqui para um radical mais um elétron, forma um ânion, aí o ânion abstrai um próton do etanol e dá o produto da reação. Reações de oxidação também podem ser feitas, mas não tem tantos reagentes para fazer oxidação. Geralmente a oxidação é mais enérgica, né? Então a gente já viu que perácidos transformam alcenos em epóxidos, a gente já viu isso quando falou de adição eletrofílica dupla. Tetróxido de ósmio, por exemplo, produz dióis, a gente já viu isso. A gente já viu que ozônio transforma alceno em compostos carbonílicos, aldeído de cetonas ou compostos carboxílicos, né? E álcoois podem ser oxidados a aldeído de cetonas, podem oxidados a aldeídos acetonas ou ácidos carboxílicos. Então, um álcool primário pode ser oxidado a aldeído pode ser oxidado a ácido carboxílico. Álcools secundários podem ser oxidados a cetonas. Como que a gente faz essas oxidações? Por exemplo, dicromato em meio ácido, né? A gente oxida um álcool a cetona correspondente. Veja aqui que a gente tirou um hidrogênio, né? E tirou 2 hidrogênios da molécula, por isso que ocorreu a oxidação. Aqui é o mecanismo, que não vem muito ao caso, mas para a gente dar uma olhada. Essa reação de oxidação também pode ser feita com permanganato em meio ácido, né? Também a gente pode oxidar um álcool a uma acetona, um aldeído, conforme o tipo de álcool. E a gente pode oxidar também, quando a gente tiver derivados de benzeno, que tem grupos metílicos, esse grupo aqui tem que ter pelo menos um H ligado nesse carbono, né? Se for tércio butil, por exemplo, não acontece essa reação, ok? Se for tércio butil aqui, um monte de metila. Tem que ter um H aqui. Se tiver um H, a gente consegue oxidar esse grupo
alquílico aqui no ácido carboxílico correspondente. Isso vai ser importante quando falar de substituição eletrofílica aromática. Tem jeito também de parar no aldeído correspondente, para isso a gente usa PCC, PDC ou esse TPAP aqui. Tá bom? A gente para no aldeído, que é mais difícil de fazer a reação, geralmente.